Todo mundo acha que eu tô bem, mas ninguém faz ideia do que eu carrego. E o senhor? O senhor vê? Ou também acha que eu tô sorrindo de verdade? Eu tô cansada de fingir, cansada de lutar sozinha. Onde o senhor tava quando eu precisei? Se o senhor realmente me vê, então por que eu me sinto quebrada e invisível? Eu vejo cada ferida que você esconde, até aquelas que você não consegue explicar. Eu só queria que alguém percebesse minha dor. Eu sou aquele que sara os quebrantados de coração e cuida das feridas que ninguém vê. Gostou do vídeo? Espera que tenha um resumão. Já segue o Anime Gospel. Oi, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um sentimento muito profundo, um que talvez muita gente conheça, mas que poucos conseguem colocar em palavras. É sobre aquela dor que se esconde bem atrás de um sorriso, sabe? E sobre aquela busca quase desesperada por alguém que consiga enxergar além da aparência. Vamos juntos nessa jornada emocional, da angústia silenciosa até a esperança de ser visto e cuidado. Essa frase, nossa, ela resume tudo, não é? É o centro de todo o conflito. Aquilo que a gente mostra para o mundo e a realidade que a gente carrega por dentro. É um peso enorme sentir essa desconexão, essa coisa de parecer que está tudo bem, quando na verdade, por dentro, o sentimento de estar completamente sobrecarregado. E o nosso primeiro ponto é justamente esse, o sorriso de fachada. E o enorme peso que essa aparência tem. Olha, isso aqui fala de um cansaço que vai muito além do físico. É um esgotamento da alma mesmo. É energia que se gasta para sustentar uma mentira, para sorrir quando a vontade é desabar. E o pior, a solidão profunda que vem de travar essa batalha toda em completo silêncio. E aí a gente entra na segunda parte. Um clamor invisível. Porque quando a força para fingir acaba, o que sobra são as perguntas jogadas no silêncio. Essa pergunta é quase um desafio, né? É um teste para ver se alguém, qualquer um, consegue enxergar o que tem por trás da máscara. Não é um simples "alguém está me vendo", mas sim, alguém está me vendo de verdade? É um apelo desesperado por uma percepção que vá além do superficial. Aqui a tensão emocional aumenta muito. Essa pergunta adiciona uma camada de abandono, de uma dor lá do passado que não foi vista, que não foi cuidada. Já não é só sobre o agora, mas sobre todo um histórico de se sentir só nos momentos mais difíceis, questionando se alguma ajuda sequer existe. E então, tudo culmina nesta pergunta. É a declaração de vulnerabilidade total. É colocar em palavras o centro da dor, a sensação de estar em pedaços e, ao mesmo tempo, de ser completamente invisível para o mundo. Agora a gente chega na terceira parte, a resposta que veio, porque depois de tanto clamor, o silêncio finalmente é quebrado. E é quebrado por um olhar que de fato acolhe. Essa afirmação, ela é de uma força imensa. A resposta não é só "eu te vejo", ela vai muito além. Ela reconhece as feridas mais escondidas, até aquelas que a gente nem tem palavras para descrever. É uma validação completa da dor, mesmo daquela dor que a gente não consegue nem nomear. E aqui está, o desejo fundamental que começou tudo isso. A resposta que a gente acabou de ouvir, ela tende exatamente a esse anseio. Um anseio que no fundo é simples, mas ao mesmo tempo profundo. O desejo nunca foi por uma solução mágica, mas por reconhecimento. Só isso, que alguém percebesse. E assim, a gente chega na nossa última parte, a promessa de cura. Porque ser visto é o começo, mas o verdadeiro objetivo é o cuidado da alma. A promessa começa aqui, falando diretamente para aquele sentimento de se sentir quebrada que a gente viu lá atrás. A palavra quebrantados, ela não está aqui por acaso. Ela ecoa aquela dor específica, oferecendo uma resposta direta para a sensação de estar em pedaços. E a promessa se completa. E ela se completa com a parte mais importante de todas, o cuidado das feridas que ninguém vê. Isso fecha o ciclo, valida toda a jornada de dor silenciosa que a gente explorou e foca a cura exatamente naquilo que é invisível aos olhos dos outros.
Então, no fim das contas, o que são essas feridas que ninguém vê? Bom, são sentimentos muito, muito reais. É a angústia, é a solidão. São todas aquelas dores internas que não deixam cicatriz na pele, mas que pesam uma tonelada na alma. E a lição fundamental de tudo isso talvez seja essa. A cura simplesmente não pode começar na invisibilidade. O ato de ser visto de verdade, de ter a própria dor reconhecida, validada, esse é o gatilho. É o que permite que o processo de restauração comece. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão, né? O que realmente significa ser visto de verdade? Porque é muito mais do que só um olhar. É um ato de empatia, de validação, de conexão genuína. É uma ideia para a gente levar e pensar a respeito. Meu Deus, eu não tô conseguindo mais respirar com tanta conta. É cobrança todo dia, toda hora, eu não sei mais o que fazer. Eu tento, e parece que só piora. Jesus? O Senhor tá aqui? Eu tô com medo de não conseguir pagar nada, de perder tudo. Não ande ansioso pelo amanhã. Cada dia tem o seu cuidado. Então, eu não tô carregando isso sozinho? Eu estou contigo. Te dou sabedoria, força e direção. Um passo de cada vez, e você vai vencer isso. Sabe quando um conteúdo online prende a nossa atenção em questão de segundos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na anatomia de uma dessas mensagens, uma narrativa muito poderosa sobre ansiedade financeira e fé. Vamos entender passo a passo como ela é construída para criar um impacto emocional tão forte e tão rápido. E a narrativa já começa assim, sem rodeios, com essa frase. É um gancho visceral que joga a gente direto para o centro da crise. Não tem tempo para contexto. A sensação é de sufocamento imediato. E a escolha da palavra respirar é a chave aqui. Ela transforma um problema que é financeiro em uma ameaça física quase de vida ou morte. Então, primeiro, vamos entender como a linguagem é usada para construir essa sensação de desespero total. A ideia aqui não é só falar de um problema, mas de um estado de angústia que realmente sufoca. A pressão começa com essa frequência implacável, cobrança todo dia. Isso não é só uma frase, né? É como pintar um quadro de um cerco que não tem fim. Uma batalha que se repete diariamente. Fica claro que não estamos falando de um problema pontual, mas de uma condição de vida constante. E a pressão só aumenta. A narrativa dá um salto, de todo dia para toda hora. É uma escalada que parece simples, mas é genial, porque ela simplesmente elimina qualquer possibilidade de alívio. A sensação agora é de um ataque ininterrupto, sem um único momento de paz. E aqui a narrativa resume todo esse sofrimento em 3 pilares. Primeiro, a desesperança total, eu não sei mais o que fazer. Depois, a futilidade, sabe aquela sensação de que não adianta lutar, que todo esforço só piora as coisas. E por fim, o medo mais básico de todos, o medo de perder tudo. Juntas, essas frases pintam um retrato bem completo do que é o desespero. Ok, agora a gente chega no ponto de virada da história. É exatamente aqui que aquele sofrimento que era interno se transforma num grito por ajuda. E isso muda toda a dinâmica. E essa pergunta é o ponto de virada. É um momento de vulnerabilidade máxima. Repara que, depois de todo aquele desespero, o pedido não é por uma solução mágica, mas por presença. É o sinal de que o limite foi atingido, de que é preciso uma intervenção externa. Do ponto de vista da estrutura da história, essa pergunta muda tudo. Aquele monólogo de ansiedade se abre para a possibilidade de um diálogo. O palco, então, fica pronto para uma resposta, para uma segunda voz finalmente entrar em cena. E a resposta vem. Uma nova voz aparece oferecendo um contraponto direto, uma oposição a toda aquela ansiedade que a gente viu até agora. O contraste é muito claro, é direto. Para cada ponto de ansiedade, a segunda voz oferece um antídoto. O medo é confrontado com o não ande ansioso. O pavor de perder tudo é acalmado com o estou contigo. E aquela confusão do não sei o que fazer recebe uma promessa de sabedoria, força, direção.
É um choque de perspectivas, uma contra a outra. Esse conselho é a chave da nova abordagem. O truque aqui é redefinir o problema. Em vez de uma montanha gigante de dívidas futuras, o foco passa a ser o desafio de hoje, que é mais gerenciável. A atenção é toda trazida para o presente, para aquilo que pode ser controlado agora. Mas a narrativa não para só no conselho emocional, não. Ela vai além e oferece uma estratégia, um plano bem claro para sair daquela crise. A proposta não é uma solução mágica, mas sim um kit de ferramentas e um método. Sabedoria para tomar as decisões certas, força para não desistir, direção para saber para onde ir e, o ponto mais importante, um processo, um passo de cada vez. O coração prático da solução está todo nessa frase, um passo de cada vez. Essa instrução que pega um problema que parecia impossível e transforma numa série de ações pequenas possíveis de serem feitas. É a ponte entre o desespero e a ação. E aqui vem a promessa final. É uma declaração definitiva, uma certeza de vitória, que resolve de frente aquele medo de perder tudo lá do começo. A jornada se completa, do desespero absoluto à certeza do sucesso. Bom, a gente já viu a estrutura, já acompanhou a jornada emocional, mas no fundo, qual é a mensagem central desse conteúdo? O que ele realmente está dizendo? No fim das contas, a fé é apresentada aqui como uma ferramenta funcional. Não é algo passivo, uma crença distante. É um sistema de apoio ativo que oferece conforto, mas também estratégia e a força necessária para seguir em frente. O mecanismo psicológico central aqui é a transferência do fardo. A narrativa move a pessoa do isolamento do "eu não aguento mais" para a parceria do "não estou carregando isso sozinho". É essa mudança de chave que realmente traz o alívio. E a gente termina com essa pergunta. Deixando o contexto específico de lado, a estrutura que a gente analisou levanta uma questão universal. Em momentos de crise, o que nos dá um caminho a seguir? O que realmente nos dá força para transformar a ansiedade em ação e o medo em um plano? Fica aí uma reflexão. Gostou do vídeo? Segue o Anime Gospel.